Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos já na nossa quarta aula sobre os benefícios da palavra de Deus em nossas vidas. O que a palavra de Deus pode fazer por você e te proporcionar. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema para que você seja edificado e fortalecido em Deus. Eu espero que as 3 aulas que você assistiu até agora tenha gerado em você uma consciência do que a palavra de Deus é. Ela não é apenas um livro de capa preta que deve ficar sobre a estante, não. Ela é a palavra de Deus e ela produz resultados extraordinários na vida daqueles que se debruçam a estudar essa palavra, se dedicar e entender essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante. A palavra de Deus, ela é a fonte do nosso crescimento. É muito triste ver muitos cristãos que não crescem. Cristãos que frequentam a igreja, frequentam os cultos e parece que eles vão com um copo de 200 ml para o culto, eles enchem esse copo e quando saem da porta da igreja para fora, eles derramam tudo e colocam a expectativa de voltar no próximo culto para se encher. E na verdade, isso é falta de crescimento, porque quando nós começamos a crescer em Deus, a desenvolver a nossa vida em Deus, nós percebemos que o culto é um ambiente de comunhão. Porém, quando eu saio da igreja, eu continuo mantendo o meu relacionamento, eu continuo conectado à fonte, eu continuo transbordando daquilo que eu recebi naquele ambiente de culto. E o desejo de Deus é que você cresça, é que você avance na sua trajetória cristã, porque muitas pessoas estão como meninos espirituais e por isso eles não conseguem ter acesso àquilo que está reservado apenas para aqueles que estão maduros espiritualmente. Eu quero ler um texto com vocês para a gente ter uma compreensão mais ampla, que está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas nesse momento eu vou ler o 2. A palavra de Deus diz assim, ó: Desejai afetuosamente, como meninos nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que através dele vocês possam crescer. É importante você perceber aquilo que a palavra de Deus está dizendo nesse texto. Nós precisamos desejar esse leite racional, nós precisamos desejar esse alimento, porque ele é um alimento racional, é um alimento não falsificado, para que através dele venha o crescimento na nossa vida. Não existe crescimento sem palavra, não existe crescimento sem base, não existe crescimento sem conhecimento. É o conhecimento da verdade da palavra, dos princípios da palavra, que vão nos levar a viver uma vida de maturidade, de crescimento, de entendimento, porque à medida que crescemos, a nossa mente é transformada, os nossos comportamentos são transformados. E Deus deseja que você cresça, que você avance. Porém, existe um padrão para o crescimento cristão. Existe um padrão de Deus para que a gente cresça. E é interessante ler o versículo de número 1, porque para que eu me alimente do alimento da palavra e através dele eu possa crescer, eu preciso fazer algumas coisas antes. E o versículo 1 diz assim, ó: Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações. E aí sim eu começo a desejar o alimento que vai me trazer nutrição e vai me fazer crescer. Quando olhamos para a palavra maldade nesse versículo, no grego essa palavra é a palavra kakia, que significa maldade de modo geral. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos afastar de todo engano, de todo fingimento, de toda malícia, de toda inveja, de toda murmuração. É impossível crescermos com esses sentimentos dentro de nós,
com esses hábitos sendo praticados ainda na nossa vida. Para que você cresça em Deus, você precisa abandonar esses hábitos, abandonar essas práticas. E é claro que isso tudo vem à medida que você conhece a palavra de Deus. Por isso a importância de conhecer os princípios que te levam a viver uma vida de vitória, porque essa é a velha natureza. E a palavra de Deus vai moldar você a ponto de você abandonar todos esses hábitos, porque o desejo de Deus é te fazer crescer. Então, Deus tem padrões para o nosso crescimento. Eu preciso abandonar essa vida, abandonar esses hábitos, abandonar esses costumes, para que através do alimento adequado, não falsificado, e é muito importante pontuarmos isso aqui, porque muitas pessoas têm se alimentado de um alimento falsificado, de um alimento mesclado com todos esses sentimentos. Ela ouve a palavra, mas o coração ainda está cheio de raízes de amargura. Ela ouve uma palavra, mas a vida dela ainda está cheia de inveja. Ela ouve uma palavra, mas a vida dela ainda continua cheia de murmuração. Isso é um alimento falsificado. É um alimento misturado, mesclado, e isso impede o crescimento. Isso impede você de se desenvolver. Mas quando você ouve um alimento, sabe, que é um leite nutritivo, e hoje você já viu que essa caixinha de leite que a gente compra no mercado, aquilo não é leite mais, né? Aquilo ali é um soro, a sobra da sobra da sobra. E você não encontra mais princípios nutritivos quase que nenhum ali naquele leite. Isso traz muito mais prejuízo do que benefício ao nosso corpo. Da mesma maneira, se eu não me alimento adequadamente, não busco na palavra de Deus, que é a fonte da revelação de Deus, e passo apenas a alimentar com aquilo que as pessoas acham, porque nós estamos numa era onde muitas pessoas acham muitas coisas, mas ninguém tem certeza de nada. As pessoas não buscam pela verdade. Isso nós já falamos em um dos tópicos aqui da nossa aula. A verdade é a palavra, a fonte do conhecimento é a palavra, a fonte do crescimento é a palavra de Deus. Então nós precisamos parar de ouvir muitas vozes e começar a olhar para aquilo que está nas nossas mãos. A sua Bíblia está na sua mão. A palavra de Deus está na sua mão. Se Deus quer falar com você, Ele vai falar através da palavra. Se Deus quiser te alimentar, Ele vai te alimentar através da palavra. Se Deus quiser te nutrir, Ele vai te alimentar através dessa palavra. Sabe por quê? Porque nós fomos gerados pela palavra. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados por essa palavra. Então a palavra nos criou, a palavra nos nutre, a palavra nos alimenta. E por que buscar alternativas? Por que buscar alimentar-se de outras coisas quando nós temos tudo o que precisamos na palma da nossa mão? Algumas pessoas já não andam mais com a Bíblia, elas andam com a Bíblia no celular. E está ali tudo escrito, tudo disponível, todo o conhecimento para viver uma vida plena, para se alimentar todos os dias. E eu fico intrigado quando eu vejo pessoas que passam anos sem ler a palavra de Deus, passam meses sem pegar na sua Bíblia e ler um pouco sobre ela, e depois essas mesmas pessoas reclamam de fraqueza espiritual, reclamam que não estão crescendo, reclamam que não estão desenvolvendo o seu ministério, que não estão desenvolvendo a sua vida com Deus. E por quê? Por que será? Porque, na verdade, elas não estão alimentando a sua vida. Eu me lembro de um tempo, e isso foi um pouco que forçado da minha parte, mas como isso me ajudou. Eu fiz um voto com Deus, e o meu voto é sem café da manhã, sem Bíblia, sem café da manhã, sem Bíblia, sem almoço, sem Bíblia, sem jantar.
E isso me ajudou a fazer o quê? Eu só tomava café da manhã depois que eu meditasse na palavra. Eu só me alimentava ao meio-dia se eu meditasse na palavra. Eu só jantava à noite se eu meditasse na palavra de Deus. E isso desenvolveu um hábito, uma paixão pela palavra de Deus na minha vida, porque eu entendi que sem ela eu posso viver uma vida desnutrida, eu posso viver uma vida fraca espiritualmente, eu posso viver uma vida que não tem força e ânimo para alcançar o que Deus tem. E o que Deus tem para a sua vida é tão extraordinário, mas Ele deseja que você esteja nutrido de forma correta, nutrido pela palavra de Deus, fundamentado na palavra, cheio da palavra, assim como você alimenta o seu corpo físico. Você deve alimentar a sua alma, a sua mente, o seu coração, o seu espírito com as revelações da palavra de Deus, porque ela é a fonte do seu crescimento. Deus quer que você cresça. E existe um padrão de Deus para que a gente cresça. Quando a gente olha para a Bíblia, em 1 João, capítulo de número 2, do versículo 13 ao versículo 14, a Bíblia vai usar três linguagens. Ela vai falar sobre o filhinho, vai falar sobre o jovem e vai falar sobre o pai. A Bíblia não está necessariamente dizendo e falando sobre filhinho, jovem e pai no sentido literal. Não, ela está trazendo uma linguagem espiritual e nos fazendo entender que existem aqueles que são filhinhos, aqueles que são jovens e aqueles que já são pais. E olha o que a palavra de Deus diz para a gente ter uma compreensão mais clara. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. E é interessante que quando você lê cada expressão na frase que representa cada figura, você vai perceber um nível de maturidade diferente, um nível de conhecimento diferente. O filhinho conhece o pai, todo filhinho conhece o pai, sabe? E ele sabe olhar para o pai e identificar. Já o pai, ele conhece o Deus que ele serve desde o princípio. Ele não só conhece a imagem do pai, ele conhece a história do pai, ele conhece o caráter do pai, ele conhece a vida do pai, porque ele é maduro, porque ele já cresceu. O jovem que é forte na palavra, ele vence o maligno. E algumas pessoas perguntam, como eu posso vencer o maligno? Falamos sobre isso na nossa última aula. Pela palavra de Deus, através da palavra, vencemos a Satanás, vencemos os seus ardis, vencemos as suas ciladas, vencemos aquilo que ele quer colocar diante de nós como tentação, como proposta, através da palavra de Deus. Existem muitos crentes que estão como filhinhos. Eles conhecem o Pai, mas eles nunca desenvolveram uma intimidade e um relacionamento profundo com o Pai. E quando passam qualquer turbulência e qualquer problema, por menor que seja, simplesmente saem da igreja, simplesmente se afastam, ficam longe, ficam desanimados, decepcionados, abatidos. Mas quem é jovem espiritual, ele entende, tem discernimento de que existem coisas que são fruto dos planos do inimigo para tentar frustrar a sua vida, e por isso ele é forte e vence o maligno. E existem aqueles que já se tornaram pais espirituais. Ele cuida de outros menores e ajuda eles no desenvolvimento e no crescimento. Percebe como Deus quer te fazer crescer? Percebe como é importante identificar hoje onde você está, qual é o seu nível de maturidade e começar a buscar na palavra de Deus a orientação correta para te fazer crescer. Começar a ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Leia. Existem tantas coisas na sua vida que você não gosta e você faz e não trazem resultado algum na sua vida. Coloque a Bíblia como talvez mais alguma coisa. Isso vai soar esquisito,
Mas coloque a Bíblia como algo que talvez você não goste nesse momento, mas que ela pode trazer o resultado que você precisa. Ela pode trazer o resultado que você tanto almeja, de viver uma vida transformada, de viver uma vida de crescimento. E quem conhece as verdades dessa palavra cresce acima da média. Ele se torna uma pessoa extraordinária. Quando a gente olha para os personagens da Bíblia, nós vamos ver como cada um desses homens que passaram pela história viveram momentos extraordinários, porque tinham conhecimento da palavra, cresceram em Deus e se tornaram heróis da fé. Se tornaram homens que tiraram força da fraqueza, que tiraram, uma convicção plena que venceriam exércitos, que venceriam os inimigos, e como isso nos inspira. E se você ficar longe desse conhecimento, como você vai vencer os inimigos do seu dia a dia? Como você vai vencer as batalhas do seu dia a dia? Como você vai vencer os inimigos que te cercam? Como você vai vencer a si mesmo se a palavra de Deus não é o seu alimento ideal? Então, eu quero que você reflita sobre isso e comece a buscar conhecimento de verdade. E conhecimento é tempo investido em algo que é importante para você. Pare de dar desculpas e dizer que você não tem tempo, dizer que você não pode. Hoje nós temos 1001 possibilidades. Você pode baixar um aplicativo no seu celular e simplesmente ouvir a palavra de Deus em áudio. Você tem diversas possibilidades de colocar a Bíblia no YouTube e enquanto você está em casa na televisão, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode refletir sobre ela. Você está tendo acesso a esse estudo aqui que está te informando o que você precisa fazer para viver uma vida de crescimento. O crescimento não acontece por nada ou do nada. Eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4 anos, e eu não poderia simplesmente botar o meu filho no berço e esperar que ele crescesse. Não, ele precisa ser alimentado. E a alimentação certa vai fazer com que ele cresça, vai fazer com que ele se desenvolva. Da mesma maneira, se você quer crescer em Deus, pare de se alimentar de qualquer coisa e venha para a fonte. Se alimente na fonte, mergulhe na fonte, receba as palavras de Deus na fonte, porque essa palavra é suficiente para te fazer crescer. Que Deus te abençoe através dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre outro tema também muito importante. Mas espero que você reflita muito sobre aquilo que nós estamos falando. Saia desse nível de pequenez e comece a se alimentar de um alimento sólido, um alimento importante, mas que vai te fazer viver uma vida de crescimento. E quando você cresce, você percebe que você tem entendimento e força para vencer coisas tão pequenas que para muita gente é muito difícil de vencer. Porque a plenitude de Deus está esperando o seu crescimento. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e eu te vejo na nossa próxima aula. Paz.